Será que o Kaique Pro dá para um bom coach ou será que não? É isso que a gente vai descobrir hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo. Sem enrolação, vamos direto ao que importa. Muscle Lab para você que está precisando de um bom coach. Eu e Samuel vamos te atender ali com parte de treino e dieta individualizados, sem atendimento de robô aí, tá? 100% humanizado. E é claro, usa o cupom BARAUNA lá na Integral, porque você ajuda demais, demais, demais aí a fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube também, fechou? Vamos direto aqui pro vídeo, vou pular pro que importa, a gente quer saber se o Kaique é um Mas bom hoje treinador ou não. vou passar um treino. O Gorgonoid com mais. Pode ser 20, pode ser 20. Tá, Aquecimento, né? contexto do Não vídeo, faz mais do que 15 dono da minutos. Cimmerian e Gorgonoid vão ser treinados pelo Kaique. Óbvio, uma top set e um back off. Mas eu vou fazer umas 3 séries de aquecimento até achar a carga ideal. Nossa, pesado. Tá, eles começaram o treino aqui por um supino inclinado, né? Obviamente, máquinas da Cimmerian, provavelmente deve ter alguma propaganda da Cimmerian aqui no meio do vídeo, porque tanto o dono da Cimmerian quanto o Gorgonoid tem ali alguma participação nesse quesito, eu imagino. Mas, enfim, gostei que o Kaique já começou ali falando sobre fazer algumas séries de aquecimento e também falou sobre fazer uma top set e uma back off set. Para quem não sabe, top 7 é a série onde você tenta chegar ali com o máximo de performance possível. Então você tenta usar o máximo de peso e o máximo de. Enfim, o máximo de peso ali para uma quantidade X de repetições, né? E uma back-off seria onde você reduz ali um pouquinho essa porcentagem do peso, tá? Pouca coisa de preferência. E tenta puxar algumas repetições a mais. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia de back-off set quando você trabalha com tão poucas séries assim não, tá? Mas tem muita gente que gosta. Vamos ver aqui. Eu sempre faço isso. Estão indo ali, duas plaquinhas de cada lado já. Eu acho mais pesado subir inclinado que o reto dessa máquina. Não só você, a maioria das pessoas. Ele falou que ele acha mais pesado o supino inclinado do que o reto. Meio óbvio isso, porque quando você vai fazer um supino reto, você usa a maior parte, a maior porção do seu peitoral, tá? Você tem uma capacidade de produção de força um pouco maior. Quando você passa para um supino inclinado, os feixes que você vai trabalhar ali de peitoral superior, eles são bem menores do que os feixes de peitoral médio, né? De forma geral que você vai trabalhar num supino reto. Então, assim, você vai usar menos músculo, você vai usar também uma porção do ombro ali, que não é tão forte quanto o peitoral, vai acabar sendo mais difícil mesmo. Absolutamente normal isso, tá? Muito raro você ver alguém que tem mais força no supino inclinado do que no supino reto. Aí ele vai adicionar mais 10 e fazer a série válida. Pode descansar um pouquinho. Devia ter tomado. Qual de homogeninho mesmo? Que é isso, ei, que é isso, stay nerd, kids. Tô bem nada ruim, pô. Tá vendo? Tá, aqui pelo que eu entendi, eles já estão indo para a primeira série de trabalho, né? Vamos ver como é que eles acabam essa top 7 aí. Se vai realmente ser perto da falha ou não. Vamos. 10. Tenta mais uma, tenta mais uma. Deu. Saca o pé aqui, pô. Tá, ó. Vamos. Deixa eu voltar aqui para ele. 10. Tenta mais uma, tenta mais uma. Deu. Cara, subiu muito fácil. Eu vou dar algumas dicas aqui pro dono da Ciméria, cara. Ó, quando você vai fazer um supino, você percebe que. Eu vou até colocar em câmera lenta aqui para ver se vocês conseguem ter essa noção também. Olha pro meu mouse, certo? O ombro dele vai ser projetado para frente, vai ir um pouco para cima, ó. Calma. Deixa ele subir aqui a repetição, ó. Subiu e aí ele projeta o ombro para cima, ou seja, ele termina de empurrar e joga o ombro para frente. Quando você vai fazer um supino, o que você quer é justamente o contrário, é peito estufado e imagina que você quer, em vez de empurrar o peso para frente, imagina que você quer empurrar as suas costas contra o banco, entendeu? Por quê? Isso vai manter ali a sua escápula um pouco mais aduzida. Eu não gosto de parâmetro de escápula para supino, tá? Mas o ponto de referência que a galera tem é esse. Enfim, só mantém seu peito estufado aqui e ombro baixo e contrai o peitoral. Porque se você projeta o ombro para frente, você está inibindo a ação do peitoral, né? Você está perdendo a função do peitoral ali.
Tá usando uma musculatura compensatória, né? Geralmente quem faz esse movimento aqui, só pra vocês não ficarem perdidos também, falar, tá inibindo o peitoral. Geralmente quem faz esse movimento aqui, o principal músculo que vai fazer esse movimento de projetar os ombros para frente, né? Fazer essa projeção do ombro vai ser o serrátil anterior. Tanto é que isso é um ótimo exercício para serrátil anterior, tá? Essa projeção do ombro para frente. Gorgonoid fazendo modalar caralho pra caramba aqui. Vamos ver se ele chega perto da falha também. Vai sempre mais uma ali, ó. Legal, legal. Aqui ele só conseguiu completar essa repetição porque o Kaique ajudou, senão ele não conseguiria. Então chegou na falha. Pelo menos 2 minutinhos para fazer o back-off dele. Legal, descanso longo antes do back-off. Ô, louco, mano. Sacou o shape. Ó, o Gorgo vai fazer o back-off dele aqui. Calma aí, só pra uma coisa aqui. Quanto que ele tava usando antes de peso? 11. É uma de 20, uma de 10 e uma de 20? E aqui ele tirou a de 10, né? Dropou bastante do peso. Eu não droparia tanto, tá? Eu tiraria uns 5 quilos no máximo. Porque a faixa de repetições que você quer mudar numa back-off não é algo tão distante do quanto você estava fazendo antes, né? E com 2 minutos de descanso também, acaba que a diferença não vai ser... né? Pro descanso não é tão significativo assim. Tipo, você consegue recuperar bem com 2 minutos de descanso, apesar de ter chegado bem próximo da falha. Parece deitado é melhor. O que ele perguntou aqui? Máquina supino reto ou supino? Parece deitado é melhor. Isso aqui é melhor? Então, vamos fazer assim. Aqui vamos fazer só uma série de aquecimento que já tá aquecido, entre aspas. Ah, entendi. Eu acho que ele estava perguntando se ele preferia a máquina de supino sentado ou a máquina de supino deitado. Legal. São substituições interessantes, tá? Você pode escolher a que você se sente mais confortável, porque ambas vão ter ali um estímulo exatamente a mesma coisa pro peitoral. Pode mudar um pouco o perfil de resistência e pá, mas não é uma coisa que você tem que se preocupar, não. Só pra reconhecer o movimento, não? Pelo menos não nessa substituição em si, tá? Márcio, não precisa passar de 6 repetições. É só pra pegar o movimento, já tá aquecido. Não precisa passar de quantas? 6. Ou seja, aqui ele está fazendo uma série preparatória. Ele chegou para poder reconhecer o peso na máquina, saber quanto de peso ele vai usar, se é algo próximo ou muito distante disso. Ó, tanto é que a ideia aqui é ele acabar a série sem muita fadiga. Entendeu? Você pode até fazer força numa série preparatória, mas é aquela série que, tipo assim, você termina bem longe da falha ainda, entendeu? A combinação de exercícios até então tá interessante, né? Apesar de eles estarem usando aqui 2 padrões de press, né, bem parecidos, tanto supino inclinado quanto supino reto, eles estão fazendo um treino de push aqui, pelo que eu entendi, né? Ou seja, um treino de, sei lá, deve ser treino de peito, peito e ombro, ou peito, ombro e tríceps. Então, assim, nesses casos eu até acho ok a gente usar 2 até 3 padrões de push, tá? Até 3 padrões de press. Ó, chegando bem perto da falha. Aqui ele fez mais fácil essa última repetição porque o Gorgonoid ajudou. 5, 6, 7. Vai fazer nada. Vai, porra! 8, Vai, caralho! 9. Ó, subindo fácil ainda. 15 também. Vambora. 11. Ah, subindo super fácil ainda. Não precisava ajudar aqui ainda, não. Ó, olha aqui, ó. Ó, tá subindo fácil. Tá subindo fácil. E detalhe, o perfil de resistência dessa máquina aqui é descendente, tá? O ponto mais difícil da máquina é esse aqui, ó. Então, se ele fosse travar no exercício, ele travaria aqui. Aí, ó, ele começa a empurrar. Antes dele começar a travar, já ajudam ele ali. Então, talvez a percepção de esforço estava muito alta ali para o que ele conseguia lidar. E, tipo, ele já talvez fosse parar de fazer repetições. Mas você vê que ainda tem força. Cara, é o limite, não precisa. Fez mais peso ali. É outro. Não entendi o que eles falaram aqui no final, no contexto.
Aí vai fazer a mesma coisa. Porque tu deu teu máximo de aço. Mas se conseguir, aí tem que melhorar teu psicológico e, tipo, vai amassar de vários pra puxar além. Ó, o que ele falou aqui, ó. Tu tirou 12, tenta fazer o máximo possível. Querem que faça menos que 12, porque tu deu teu máximo de aço. Mas se conseguir, aí tem que melhorar teu psicológico e, tipo, vai amassar de vários pra puxar além. Não, mas ele tava falando força mesmo. Não, sim, não. Não, mas isso que eu tô Fazer falando. um voador todo. Não, mas isso que eu tô falando. É. Ó, putz, nossa, eu ia falar uma coisa, eu já pensei em 3 coisas diferentes aqui pra falar. Você vê que a orientação que o Kaique Coach tá fazendo boas orientações até, tá tendo um bom feeling ali sobre o treino, né? Sobre a percepção do aluno também. Ele falou assim, ó, pô, ó, dava pra você puxar mais repetições ali, só que tem que trabalhar mais o psicológico, entendeu? Então, assim, pô, de repente pode adicionar mais peso. Era mais ou menos esse o contexto que eu entendi ele falando. Aí o Gorgonoid já tava que nem eu tinha comentado na hora que ele terminou de fazer a série. Ele falou assim, pô, acho que já não tinha mais força. A gente viu que provavelmente ainda tinha força. Só que aí, por que isso confirma o que eu falei? Porque ele falou, pô, se fosse pra fazer um crucifixo, tava novo. Ou seja, o padrão de press se repetindo no treino, ou seja, ele fazer um supino e ir para outro supino, faz com que ele não consiga chegar tão perto do limite de treino dele, da falha muscular em si, da falha concêntrica pelo menos, do que se ele fosse fazer ali um supino e um crucifixo, que são padrões de movimento um pouco mais diferentes. Você tem uma percepção de esforço bem menor no crucifixo, entendeu? Não, mas quando o cara, tipo, consegue fazer mais repetições na segunda série, tá errado. Então tu não tá treinando, tu não tá concentrado no treino. Mas aí você pega Isso é uma verdade completa, meia verdade? Tipo assim, eu concordo em si. Geralmente, se você consegue fazer mais repetições na segunda série de um exercício do que na primeira, tem 2 opções. A primeira delas é você não se preparou tão bem para fazer a primeira série, ou a outra opção, que é se o descanso foi muito longo ali, entendeu? Provavelmente essa segunda opção meio que também vai se misturar com a primeira. Então, tipo assim, cara, geralmente você se subestimou na primeira série, entendeu? Ou você não se preparou tão bem, ou faltava uma série preparatória ali para reconhecer realmente o peso. muito fechado, cara. O seu tríceps fadiga fácil. Abre um pouco. Aí. Eu não acho que pegar muito fechado nessa máquina seja um problema tão grande, porque ela é uma máquina que ela converge um pouco. Então ela tira um pouco a ação do tríceps, justamente porque, olha só, deixa eu... Ó, quando ele abaixa, você vê que o cotovelo dele está bem flexionado, mas o vetor de força, estou precisando soltar essa aula de vetores de força lá no Hypertrophy Academy, hein? Mas o vetor de força que ele está aqui, ele não é para baixo, então ele não é no sentido da flexão de cotovelo, né? Da força ser exercida contra a flexão de cotovelo. Ela é um pouco mais direcionada para fora, e quando ele vai subir, consequentemente, ele precisa fazer força para dentro, ou seja, meio que ajuda a dar aquela esmagada no peitoral, né? Faz também essa adução horizontal, a força que você tem que fazer é de adução horizontal do peitoral, ou seja, de aproximar um bíceps do outro aqui, entendeu? E aí, lógico, se você mantém de novo peitoral estufado, ombro baixo ali lá atrás, eu chamo de postura de Superman, né? Qual que é a postura de Superman? O cara aqui, ó, pá, mão na cintura, né? Peito estufado, ombro baixo, entendeu? Então, entrou num exercício, cara, entra com postura de Superman. 90% das vezes você vai acertar mais só de pensar nisso. Ó, vamos ver aqui como que ele consegue puxar essas últimas repetições. Ó, o que eu falei. Tá vendo que, apesar do cotovelo dele estar bem flexionado, a máquina ela vem nessa direção aqui, ó. Ela sobe, tá vendo? Pra dentro. Então, beleza, tá usando mais tríceps porque a pegada tá mais fechada? Tá. Só que ela é uma máquina convergente, o que tira um pouco essa ação do tríceps e joga um pouco mais pro peitoral. Lógico, se ele tá sentindo o tríceps, provavelmente ele intencionar mais essa força de adução horizontal do ombro, né? Ou seja, fechar um bíceps contra o outro, pode ajudar, sim, a ele a direcionar melhor a atenção pro peitoral. Ó, aqui ele travou, hein? Ou seja, realmente chegou bem, bem próximo do limite dele. Viu? Então, realmente. Não, mas
também pode ser. A consciência corporal dele é melhor que a sua. Não, mas ele é mais largo. Não, Aí quando ele pega então, mas fechadinho, independente, pô. Igual eu fazendo o movimento, você fazendo ele. Eu vou fadigar entre aspas mais rápido. Mesmo sendo muito mais forte que vocês. Só pelo ano de treino, contraindo, não só usando Olha que legal o que o Kaique falou agora, hein? Porra, o Kaique tá com... você fazendo ele. Eu vou fadigar entre aspas mais... Não, mas tá. Mas também pode ser. Ó, presta atenção nisso aqui. A consciência corporal dele é melhor que a sua. Não, mas ele é mais largo. Não, Aí quando ele pega então, fechadinho, mas independente, pô. Igual eu fazendo o movimento, você fazendo ele. Eu vou fadigar entre aspas mais rápido. Mesmo sendo muito mais forte que vocês. Só pelo ano de treino, contraindo, não só usando articulação junto. Sim, entendi. Aí com o tempo, vai Você falar... tira mais do exercício. Exato. Uns 50. O que é isso aqui que o Kaique falou? Ó, eu vou fazer um exercício aqui, eu vou fadigar primeiro do que vocês, mesmo eu sendo mais forte. Por quê? Porque eu consigo direcionar melhor a tensão para o músculo-alvo. Isso aqui é treinabilidade. Ou seja, o Kaique, ele tem uma capacidade de treino, por mais que ele consiga, às vezes, aguentar mais volume de treino, ter uma percepção de esforço maior e tudo mais, ele realmente consegue direcionar mais tensão para o músculo, porque ele tem mais experiência, ele fez esse exercício muito mais vezes do que o Gorgonoide, eu esqueci o nome do rapaz aqui, Márcio, né? Do que o Márcio. E outra coisa, como ele é atleta, o treino dele, pô, o Kaique, ainda mais a gente conhece que é um cara focado e tudo mais, mesmo que ele tenha feito esse exercício o mesmo número de vezes que o Gorgonoide, que o Márcio, ele fez com mais intencionalidade, ou seja, ele se concentrou melhor na hora de fazer o exercício, a adaptação neural dele para fazer esse exercício é muito melhor, é muito mais refinada, entendeu? Então, essa questão de você aproveitar melhor uma série, chegar e fadigar mais rápido por causa disso, cara, é 100% verdade. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre minha teoria de curva de volume, tá? E como que a curva de volume se comporta com base no seu nível de treino. Cara, esse vídeo vai ser do baralho, tá? Do baralho, velho. Aí com o tempo, vai Você falar... tira mais do exercício. Exato. Uns 50. Tipo, muitas vezes um iniciante... É porque o iniciante, qualquer merda que você colocar pra ele vai crescer, né? Só que assim, muitas vezes um iniciante... ele vai precisar de um volume um pouco mais baixo e depois disso, conforme ele vai treinando, ele já não cresce mais com qualquer coisa. Então ele vai precisando subir o volume de treino dele. Chega num ponto que, cara, beleza, ele vai começar a aproveitar muito melhor as séries que ele usa. Então, ele não vai precisar mais de tanto volume, porque tinha muito junk volume, que a gente chama, né? Um volume meio lixo, assim, tipo, que não era tão bem aproveitado antes, entendeu? 50 quilos. Aqui nós vamos fazer 3 séries válidas, mais pico de contração para contrair o peito. Não é só Pico de contração, Kaique Pro. para chegar, voltar. E segura um segundo. Não tá um super pico de contração também. Eu gosto da ideia do pico de contração quando é uma pessoa que não tem a mínima noção de treino. Então você manda ela parar ali no momento contraído do exercício, né, mais contraído do exercício, porque geralmente ela tende a acertar muito mais a técnica de treino, entendeu? A técnica do movimento. 60. Aí faz 12 bonitinho. Que academia é essa? É a academia do Gorgonoide, é? Aqui alonga bastante. A academia parece boa pra caramba, hein? Já pegou o peso lá. Estamos no nosso terceiro exercício. Não sei, eles devem ter falado no começo do vídeo, eu pulei, né? Eu faria 12 com aquela carga. Então vamos tentar. Vamos tentar, ué. Ó, uma coisa que eu gosto de evitar, tá? Eu já vi gente que não se importa tanto com isso, outros que não se importam tanto com isso, mas percebe como ele tá tensionando o trapézio dele aqui quando ele alonga o peitoral, ó. Ele abre e ele faz isso aqui, ó. Consegue ver isso? Geralmente isso daqui é uma compensação para você aproveitar um pouco mais essa força elástica do final do movimento quando está abrindo para começar a fechar. Então, de novo, postura de Superman, peito estufado, ombro baixo. Você tende a isolar um pouco melhor o peitoral.
muito provavelmente, se a gente for observar o Kaique fazendo, cara, o foco dele é alongar e contrair o peito. Ele tá cagando pra abrir e fechar o braço, subir e descer o peso, entendeu? Não. Quando você vai treinar musculação, o seu foco, a única coisa que você precisa se preocupar é alongar e contrair o seu músculo. Por quê? O peso estando resistindo, o peso estando, enfim, a sobrecarga estando ali, né? Cara, dificilmente, se você foca em fazer isso, você não acerta o movimento, entendeu? Então, por exemplo, cara, para você fazer ali um supino, se você foca em alongar e contrair o seu músculo, você não vai fazer isso daqui que nem o Márcio estava fazendo lá no começo do. Chega, estralou aqui meio externo, nossa senhora. Que nem o Márcio estava fazendo lá na hora de fazer o supino inclinado, se eu não me engano, não lembro agora qual que eu vi isso. Mas, entende? Cara, técnica de treino muitas vezes está relacionada à qualidade que você quer impor na sua série. Se você focar em impor qualidade na sua série, em vez de simplesmente subir e descer o peso, puta, pode ter certeza que a sua técnica vai melhorar e, consequentemente, o seu shape vai melhorar também. Flexão do braço? Flexão. Nossa, não me fudeu, eu odeio essa porra. Escolhe um lugar aí. Flexão de braço, Kaique? Pode ser aqui mesmo, precisa ser em cima. 2, 3, olhando pra cima. 4, 5, 6, 7, 8, 9, pra cima, Márcio. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Não, vai fazer flexão até amanhã aqui, né? 17, 18, vamos, 19, vamos, 20, boa. Aê, de peito deu. Abaixo? De peito deu. 1, 2, Cara, vamos lá. Foi um treino de peito, tá? Kaique Pro, como coach aqui, ele acertou muito bem no feeling que ele tem sobre os alunos, sobre os atletas dele aqui, tá? Então dava pra ver que, poxa, o Gorgonide não conseguiu chegar tão perto da falha. Ele consegue ter uma boa percepção sobre isso e dar comandos precisos o suficiente para o Gorgonoid conseguir acertar na próxima série. Mesma coisa ali com o Márcio, né? Então, assim, isso por si só, cara, para um coach, não, assim, ok, tem que ter essa skill, né? Mas para um treinador é uma skill sensacional. Qual a diferença de um coach para um treinador? Quando eu falo coach, eu tô falando o cara que prepara o atleta, planeja o treino, pensa como que o treino vai ser, coisa do tipo. Quando eu falo treinador, eu tô falando um cara que acompanha o treino do aluno, entendeu? Então, a pessoa que tá ali presencialmente. A gente já viu muitos atletas ali que tinham coach de treino e treinador, né? Que era o quê? O coach de treino ia lá e falava, ó, você vai fazer o exercício X, o exercício Y, o exercício Z. O treinador ia na academia com aquele atleta e, enfim, fazia com que ele tirasse a melhor performance possível de cada um desses exercícios. Essa é a diferença entre um coach e um treinador, tá? Mas a minha crítica aqui vai cara, a divisão que ele escolheu ali como treino, eu não acredito que seja a melhor, né? Ele verticalizou muito o volume de peitoral aqui dos dois em um treino só, sendo que eles podiam fazer esse volume ao longo da semana, para não acumular tanta fadiga de um exercício, né? Do primeiro exercício para o último, por exemplo. Não é um problema tão grande assim, porque eles fizeram. Será que se eu abrir aqui vocês conseguem ver? Não, não vão conseguir. Mas eles fizeram. Vamos lá, vamos contar aqui: 2 séries de supino inclinado, 2 séries de supino reto, né? E 2 séries de crucifixo. Ou seja, ainda está dentro de um range que a gente pode fazer no mesmo treino, que a gente não vai ter uma perda de performance tão significativa assim, porque foram ainda menos que 10 séries para o mesmo grupamento na semana, no treino, né? Nesse dia em específico. Se passa esse número de 10 séries, ou se aproxima muito disso, enfim, quanto mais séries você faz, mais você tende a perder a qualidade dessas últimas séries, entendeu? Então, ok, ainda tá dentro de um range, beleza. Não tá ruim, sacou? Só que, lógico, se ele fizesse isso, em vez de, por exemplo, 4 exercícios de peito aqui, colocasse um em cada dia da semana desses exercícios, e aqui ele colocasse, sei lá, um de costas, um de ombro, a tendência é que ele conseguisse tirar uma performance maior dos dois atletas dele aqui,
ao longo da semana como um todo, entendeu? E quando a gente fala de treino, a gente não tem que pensar na sessão de forma específica, não só nela, pelo menos. A gente tem que pensar sempre na semana como um todo, na quinzena como um todo, né? Então, acaba que assim você consegue ter uma performance melhor e tendo uma performance melhor na maioria das vezes, para não dizer sempre, você consegue ter um resultado estético melhor também. Então, Kaique Pro, notas para Kaique Pro como coach. Coloca aí embaixo. Minha nota vai ser, cara, eu diria que um 7 sólido, um 7,5 sólido, tá? Ele tirou uma boa experiência de treino ali dos atletas, mas poderia refinar um pouco melhor a questão técnica do treino, né? A prescrição da parte mais técnica do treino. Dito isso, para você que é um coach, nota 10 aí, treino e dieta, entra na Muscle Lab, eu e o Samuel Meller vamos atender vocês ali. De novo, como eu sempre falo para vocês, o atendimento é feito de forma individualizada, cara. A gente vai mandar para você uma anamnese, você vai preencher e o seu treino vai ser feito do zero com base nessa anamnese. Com base no que você colocou lá, que são as suas demandas, a sua logística do dia a dia, a disponibilidade de exercícios que você tem na sua academia e tudo isso. O mesmo vai ser feito para dieta. Dieta é prescrita, cara. Dieta não tem que ter aqueles alimentos mirabolantes que vocês inventam, não, tá? Pelo amor de Deus, cara. Dieta já é o que você come no seu dia a dia. O X aqui é adequar as quantidades de cada uma dessas coisas e te colocar para comer verdura, legume também, que eu sei que tu negligencia, tá? E é importante pra baralho. Usa o cupom BARAUNA na integral e a gente se vê no próximo vídeo.